Oi, meu nome é Beatriz e esse é o Lado B. No vídeo de hoje eu vou te apresentar 12 motivos para ler Walter Ugumãe. Bom, se você está chegando agora neste canal, você provavelmente não sabe, mas Walter Ugumãe é um dos meus autores favoritos da vida. Ele é um autor português, contemporâneo, portanto, vamos ler autores contemporâneos, e ele escreve, portanto, em língua portuguesa, e assim, é maravilhoso. Mas eu não quero ficar só falando que ele é maravilhoso, então eu pensei e reuni 12 motivos, mas se a gente parar para pensar, com certeza tem mais do que isso, para a gente ler os livros dele. Então, para começar, ele tem mais de 10 livros publicados aqui no Brasil. Então, é um autor que a gente encontra facilmente nas livrarias, que tem edições que não estão esgotadas, que estão aí disponíveis no mercado. Então, o motivo, ele é super acessível nas livrarias. Número 2. Literatura portuguesa é amor. E assim, gente, eu amo literatura portuguesa. Tenho lido cada vez mais literatura contemporânea e Walter Ugumãe certamente está na lista desses livros que me fazem amar esse tipo de literatura. Não deixe com que o trauma com os Lusíadas do Camões faça você pensar que literatura portuguesa não é para você. O terceiro motivo, ele ama a cultura e a literatura. E em uma entrevista ele já disse que ele gostaria de ser até porteiro de um teatro ou trabalhar numa livraria só para poder estar perto dos livros e da arte. Muito amor, né? Ele é um grande entusiasta da cultura brasileira. Então, apesar dele ser um autor português, de Portugal, ele vive aqui no Brasil, ele vem praticamente todos os anos aqui pro Brasil, é super, assim, querido com a gente, e ele gosta muito das novelas brasileiras, ele fala muito da importância dos autores brasileiros, das atrizes, dos atores, de alguns músicos também. Então, assim, a cultura brasileira é super querida por ele. E eu acho que a gente sempre tem que dar um ponto a mais para aqueles que nos valorizam, não é mesmo? Ele já ganhou o Prêmio Literário José Saramago no ano de 2007 pelo livro Remorso do Baltazar Serapião. E o próprio Saramago disse: "Por vezes tive a sensação de assistir um novo parto da literatura portuguesa." Gente, não sou eu que tô falando para você ler o Walter Ugumãe, é o Saramago. Próximo. Ele escreve romances, contos, literatura infanto-juvenil, poesia. Gente, tem de tudo. Se você, qualquer um desses gêneros que você gostar, tem um livro do Walter Ugumãe para você ler. Os meus favoritos são os romances, mas assim, tudo que ele escreve, eu acho lindo. Ele produz uma literatura que nos toca e nos comove profundamente, muitas vezes tratando de assuntos delicados, difíceis de serem tratados, mas com muita sensibilidade, com um vocabulário muito sensível e poético, de um jeito que eu acho que só ele sabe fazer. Os livros dele trazem acalento, trazem um quentinho no coração, e apesar de eles tratarem de temas bastante difíceis, como eu já mencionei, por vezes, acredito que quase todos, porque eu não li todos ainda, mas praticamente todos eles terminam com aquele final de esperança em que a gente acredita na humanidade. Ele é um autor acessível, aclamado e amado pelo seu público. Todas as vezes que ele veio no Brasil e eu estive presente, tinham filas e filas de pessoas para pegar autógrafo com ele e ele atendia todas. E não só autografava um livro, como muitas vezes o pessoal da livraria pedia para poder adiantar o processo, ele autografava absolutamente todos os livros que a pessoa pedisse. Ele tem uma literatura que também pensa os problemas sociais, as questões de violência contra a mulher, violência doméstica, traumas, relações familiares dramáticas e traumatizantes, as camadas mais pobres da sociedade. Ele fala de tradições que nos acorrentam, mas principalmente fala de amor. O amor, ele é trazido nos livros dele sempre como algo que pode nos salvar, ou que minimamente é aquilo que a gente precisa saber sobre ser alguém. Então eu trouxe uma frase aqui que é muito o que ele mostra assim nos livros sobre esse amor ser a questão mais sublime da nossa vida. Quando se sonha tão grande, a realidade aprende. As emoções dão tamanhos e é urgente viver encantado. Ai, gente, não é lindo isso? Sério. Corre ler esse homem. Calma que tem mais 2 motivos.
A obra dele fala sobre o amor pelos livros. E isso é uma coisa que particularmente eu gosto muito. Quando tenho no livro que eu tô lendo algum personagem que seja leitor ou que seja amante dos livros. No Filho de Mil Homens, por exemplo, que é um dos meus livros favoritos da vida e do qual eu já falei várias vezes aqui no canal, ele coloca em um dos personagens que ele precisa ler para poder ter uma boa saúde. Então, ler não é só uma questão de intelecto ou para passar o tempo. Se uma pessoa tem problemas de saúde, provavelmente é porque ela não leu o suficiente. Então, assim, é maravilhoso. É como se a literatura fosse uma estrutura de caráter. Ela, não só de caráter, mas até de personalidade e saúde. Então, é como se a gente precisasse ler para poder ser alguém, para poder existir, para poder se relacionar com os outros e ter nossas estruturas aí bem firmes. Os personagens dele são apaixonantes. E aqui eu vou mencionar um amado personagem, que foi tão amado, inclusive pelo Walter Ugumãe, que é o nome do cachorro dele. E eu estou falando, sim, do Crisóstomo. Em Filho de Mil Homens, a gente é apresentado para esse homem com um coração gigante e assim que me comove profundamente. Todas as vezes que eu falo dele, eu fico emocionada. Então, se você ainda não conhece esse personagem, ainda não conhece os outros personagens do Walter Ugumãe que são encantadores, fica aqui então a minha super recomendação com esses 12 motivos para que você leia esse autor que mora no meu coração, porque eu tenho muito apreço, carinho, que eu acho que assim escreve de uma forma sui generis, que só ele tem, é encantável. E assim, eu fico muito feliz por existir em um mundo em que ele publique livros e que a gente tenha acesso a eles, porque de fato a vida fica muito mais inefável. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Esse é um vídeo curtinho, só para poder trazer aqui esses motivos para vocês lerem esse autor tão maravilhoso. E se você já leu algum livro dele, comenta aqui embaixo sobre o que você achou. Qual livro dele que você mais gostou, se você não gostou, se você já abandonou algum. Eu já abandonei um, gente. Isso eu vou mencionar em um outro vídeo especificamente, mas o Baltazar, O Remorso de Baltazar Serapião, é um livro assim que ele tem uma violência intrincada assim no próprio estilo da narrativa que foi muito forte pra mim e eu não dei conta, eu precisei largar o livro, mas não porque ele não seja bom, mas sim porque ele tava mexendo em lugares que estavam sendo mais incômodos do que aquilo que eu consigo tolerar. Então ele tá lá guardadinho pra um dia eu voltar pra ele. Então é isso, muito obrigada por acompanharem o canal. Um beijo e até a próxima!